Um buffet de cruzeiro pode ser um verdadeiro paraíso, ou uma armadilha disfarçada de fartura, montanhas de comida, aromas irresistíveis e a ideia de que você pode comer o que quiser, a qualquer hora. Mas o que poucos sabem é que essa liberdade costuma ser palco de erros que podem arruinar a experiência, a saúde e até o bolso. Hoje, você vai descobrir como evitar os erros mais comuns que milhares de passageiros cometem e como aproveitar o buffet como um viajante esperto. Prepare-se, porque os detalhes que você menos espera são muitas vezes os mais importantes. Pegar mais comida do que aguenta. O buffet a bordo no navio desperta um impulso quase universal: encher o prato até a borda, como se a comida fosse desaparecer a qualquer momento. Muitos passageiros pensam que, já que pagaram pelo cruzeiro, precisam aproveitar cada migalha possível. Mas essa mentalidade, no fim das contas, acaba resultando justamente no contrário: cansaço, má digestão e um desperdício enorme. Nos cruzeiros, toneladas de comida são jogadas fora todos os dias, simplesmente porque as pessoas pegam mais do que conseguem comer. E não é só uma questão de ética ou consciência, mas também de experiência. Comer demais embota os sentidos, transformando o prazer em peso. Se você se sentir estufado e sem energia, vai perder a caminhada no deck, as atividades e o verdadeiro sentido da viagem: curtir o passeio. O segredo não é comer menos, mas comer melhor. Pegar porções pequenas permite que você explore os sabores, descubra quais pratos realmente valem a pena e repita apenas o que te agrada de verdade. Além disso, te dá tempo para conversar, relaxar e apreciar a vista, sem se sentir pesado. Comer com moderação não é uma restrição, é uma estratégia. No fim das contas, a fartura do buffet não é para você comer tudo, mas para você escolher o melhor. Os passageiros experientes não se guiam pelo tamanho do prato, mas pelo prazer do momento. E essa simples mudança de mentalidade transforma uma refeição comum em uma experiência memorável, leve e equilibrada. Não aproveitar o momento. Existe um erro invisível que não tem a ver com comida ou dinheiro, mas sim com a atitude. Muitos passageiros encaram o buffet como uma corrida contra o tempo. Eles se apressam, pegam repetidamente sem realmente saborear e mal tiram os olhos do prato. Mas o buffet também pode ser um ritual, um espaço para se reconectar com o aqui e agora. Sentar-se de frente para o mar, experimentar algo novo, ouvir a música ambiente e aproveitar a conversa, pode transformar algo cotidiano em uma memória duradoura. Comer devagar é uma forma de agradecer a viagem. Quando você para de contar os pratos e começa a prestar atenção ao seu entorno, o buffet deixa de ser uma rotina e se torna uma experiência. Os viajantes mais espertos não se concentram no que comem, mas em como vivenciam isso. Um café da manhã simples na janela ou um jantar com vista para o pôr do sol pode ser mais valioso do que qualquer banquete. O mar nos ensina algo fundamental: tudo tem um sabor melhor quando apreciado lentamente. Não importa se você escolhe um prato simples ou um menu completo, a diferença está na atenção plena com que você se dedica a ele. Comer não é apenas se alimentar, é construir memórias. E em um cruzeiro, cada refeição pode se tornar uma história para você recordar muito tempo depois de desembarcar. Esquecer as bebidas e seus custos. Num buffet de cruzeiro, tudo parece ilimitado: a comida, as sobremesas, os sorrisos da equipe. Mas tem um detalhe que passa despercebido até a conta final: as bebidas. Muitos passageiros presumem que tudo está incluso e acabam se chocando com custos extras para refrigerantes, cervejas, vinhos ou cafés especiais. Na maioria dos navios, apenas água, chá e alguns sucos básicos são gratuitos. Tudo mais é cobrado à parte, e como o sistema de pagamento funciona com um cartão ou pulseira, os consumos passam despercebidos até o final da viagem. O resultado pode ser uma conta inesperada que azeda o bom sabor da viagem. A solução é simples: pergunte antes de se servir
ou contrate um pacote de bebidas desde o início. Se você tem o hábito de tomar refrigerantes, vinho ou café depois das refeições, um pacote desses pode sair muito mais em conta. Existem também promoções diárias ou bebidas temáticas que incluem descontos, mas poucos aproveitam. Beber de forma inteligente não significa abrir mão, mas sim planejar. Saber o que está incluído e o que não está permite que você aproveite sem preocupações e sem surpresas desagradáveis. Em um ambiente onde tudo parece de graça, a informação é sua melhor aliada. Viajantes atentos bebem com liberdade, mas também com clareza. E, no final das contas, essa consciência é a diferença entre um luxo tranquilo e uma conta salgada. Comer em horários de pico. Os horários de buffet podem parecer uma rotina simples, mas, na verdade, eles podem mudar completamente a sua experiência. A maioria dos passageiros segue o mesmo padrão: café da manhã logo que abre, almoço ao meio-dia e jantar logo após o show. O resultado é previsível: filas longas, bandejas vazias, mesas ocupadas e uma atmosfera que mais parece a rodoviária do Tietê em feriado prolongado do que um salão de jantar relaxante com vista para o mar. O que poucos sabem é que basta ajustar seu relógio em meia hora para desfrutar de uma atmosfera completamente diferente. Se você esperar entre 30 e 45 minutos após a abertura, encontrará um buffet mais tranquilo, com tudo recém-abastecido, e a equipe estará à sua disposição com toda a calma. A comida tem um sabor melhor sem pressa, e até mesmo o serviço se torna mais agradável quando o fluxo de pessoas diminui. Comer fora dos horários de pico também lhe dá tempo para planejar o resto do seu dia sem estresse. Você pode aproveitar a piscina, os decks, ou simplesmente a vista, enquanto todo mundo está na fila. Não há nada pior do que começar uma refeição com impaciência, e é exatamente isso que a correria coletiva provoca. Viajantes experientes aprendem a seguir um ritmo diferente. Eles comem quando os outros se aglomeram e relaxam quando o navio está a todo vapor. Em um cruzeiro, o tempo é o seu maior luxo, e saber quando aproveitá-lo é a chave para transformar uma refeição comum em um momento de puro prazer. Não planejar onde sentar. Encontrar uma mesa pode parecer trivial, mas a escolha do lugar certo pode mudar completamente a sua experiência. Muitos passageiros pegam a primeira mesa livre sem olhar em volta e acabam no meio do barulho, do vai-vem constante de pessoas ou das áreas de trabalho da equipe. Comer no meio da confusão pode estragar até a melhor refeição. É como tentar almoçar na 25 de março em dia de movimento. Você acaba comendo em pé e sem aproveitar nada. Viajantes atentos procuram um canto que combine conforto, vista e sossego. Se você estiver viajando em casal, uma mesa na janela transforma uma refeição comum em uma experiência charmosa, quase cinematográfica. Tipo um jantar romântico no calçadão de Copacabana, só que com vista para o mar aberto. Se estiver com a família, é bom escolher uma área mais espaçosa, perto do buffet, mas longe do burburinho, para evitar apertos e estresse. E se você busca paz absoluta, as mesas nas extremidades do salão ou perto dos terraços externos são um refúgio perfeito. Escolher bem o seu lugar não é só uma questão de estética, mas também de estratégia. Uma boa mesa significa menos caminhada, mais prazer e menos tempo de espera desnecessário. Em um cruzeiro, cada detalhe importa, e a escolha do seu assento pode definir se você vai jantar relaxado ou afogado na multidão. Planejar leva apenas 1 minuto, mas esse minuto vale ouro quando a música, as conversas e os cheiros se misturam ao seu redor. Na próxima vez que entrar no buffet, não se sente onde todo mundo está. Observe, escolha com consciência, e você verá como até um café da manhã pode se tornar um momento de puro luxo. Esquecer as refeições fora do buffet. Um dos maiores segredos em cruzeiros é que o buffet não é a única opção incluída. Muitos passageiros, por conveniência ou hábito,
limitam-se a comer sempre no mesmo lugar. Ignoram os restaurantes principais ou temáticos, que também estão disponíveis sem custo adicional. É como ir sempre na mesma padaria no Brasil, mesmo com tantas confeitarias maravilhosas por aí. O resultado? Uma experiência repetitiva e monótona. Os restaurantes à la carte do navio oferecem menus que mudam diariamente, pratos preparados na hora e um serviço mais personalizado. Lá, a comida não é apenas servida quente, mas também com uma apresentação e cuidado que o buffet nem sempre consegue oferecer. Pense em um jantar sofisticado em um restaurante estrelado, comparado a um restaurante self-service. Alternar entre o buffet e os restaurantes é a maneira mais inteligente de aproveitar a jornada culinária. Você não só quebra a rotina, mas também descobre diferentes sabores e estilos, sem gastar um centavo a mais. Além disso, essas áreas costumam ter um ambiente mais tranquilo, ideal para um jantar relaxante ou uma refeição especial com vista para o mar, quase como um jantar romântico na orla de Copacabana. A maioria dos passageiros, infelizmente, só descobre isso tarde demais, quando o cruzeiro está quase no fim e percebem tudo o que perderam. É como quando você volta de viagem e descobre que havia um museu incrível que você poderia ter visitado. Por isso, é aconselhável consultar o programa diário ou perguntar à equipe sobre as opções disponíveis. Comer em diferentes lugares no navio é como uma viagem dentro da viagem. Variedade, sabor e tranquilidade. 3 ingredientes que tornam cada dia a bordo diferente e especial. Não pergunte sobre opções ocultas ou especiais. O que muitos passageiros não sabem é que o buffet esconde segredos que vão além do menu visível. As cozinhas dos navios de cruzeiro preparam diariamente opções especiais para diversas dietas ou gostos, mas nem todas são expostas. Existem pratos sem glúten, veganos, com baixo teor de sódio ou sem lactose que só são servidos se alguém pedir. Existem até sobremesas alternativas, receitas regionais ou preparações que o chefe oferece em quantidades limitadas. O erro mais comum é acreditar que o que você vê nas bandejas é tudo o que há. Basta perguntar educadamente a um membro da equipe para descobrir um mundo de sabores escondidos. Perguntar não só permite que você coma melhor, mas também desfrutar de um atendimento mais personalizado, algo que a tripulação costuma valorizar. Além disso, se você tem necessidades alimentares especiais, isso pode evitar complicações de saúde ou desconfortos a tempo. Os viajantes mais curiosos são os que acabam provando os pratos mais memoráveis, aqueles que quase ninguém conhece. Em um buffet de cruzeiro, informação é poder, e a cortesia abre portas. Não tenha medo de pedir algo diferente, porque muitas vezes o melhor não está no balcão, mas esperando atrás das portas da cozinha. Perguntar é um gesto simples que pode transformar uma refeição comum em uma experiência única e feita sob medida. Comer demais e perder atividades. O erro mais comum, e talvez o mais triste, é deixar que a gula roube as experiências. Em cruzeiros, o buffet é tão tentador que muitos passageiros acabam comendo demais. Nos primeiros dias, tudo parece uma festa sem fim. Massas, sobremesas, carnes, doces, sorvetes. Mas rapidamente o cansaço bate, a sonolência e aquela sensação de peso que transforma cada tarde numa batalha para ficar acordado. Comer em excesso não só afeta a digestão, como também drena sua energia e a vontade de se movimentar. Enquanto o navio oferece shows, jogos, música ao vivo ou excursões, muitos passageiros ficam na cabine para se recuperar. O que parecia um prazer vira um fardo. Comer de forma equilibrada não é se privar, mas sim entender que a viagem oferece muito mais do que apenas comida. O mar, as paisagens, as atividades e as pessoas são parte do banquete. Se você come bem, terá energia para aproveitar tudo. Se comer demais, só ganha um dia perdido. O verdadeiro luxo de um cruzeiro está no equilíbrio. Desfrutar,
saborear e seguir em frente. Cada refeição deve ser uma pausa agradável, não um ponto final. No fim da viagem, você vai se lembrar dos momentos vividos, não dos pratos repetidos. E essa é a diferença entre comer por medo e comer por prazer. Servir demais no primeiro prato. O erro mais comum em qualquer buffet: deixar-se levar pelos olhos. Assim que você vê todos aqueles pratos cheios e os cheiros no ar, a lógica vai embora. Muitos passageiros agem como se fosse a única chance de comer, enchendo seus pratos até a borda, e 10 minutos depois, estão satisfeitos, pesados e cheios de arrependimento. A comida esfria, o sabor diminui, e grande parte vai para o lixo. Mas o verdadeiro segredo do buffet está no equilíbrio. Pegar pouco, provar muito e só repetir o que realmente vale a pena. Essa é uma forma de aproveitar mais, sem arrependimentos ou desperdícios. Não se trata de ter autocontrole, mas de aproveitar. Cada prato é uma oportunidade de descobrir algo novo, e se você começa com montanhas de comida, perde o melhor, a variedade. Comece com porções pequenas, mesmo que pareça pouco. Assim, você pode provar sem se sobrecarregar, sem pressa ou culpa. Além disso, comer devagar permite conversar, apreciar o ambiente e ouvir o mar ao fundo. O buffet não é uma competição, é uma experiência sensorial. Quem come de forma inteligente não come menos, mas melhor. E essa diferença marca a transição do passageiro impulsivo para o viajante que realmente valoriza sua jornada. Não lavar as mãos antes de entrar. Tudo começa antes mesmo de você dar a primeira garfada. Milhares de passageiros passam pelas portas do buffet diariamente, muitos sem se dar ao trabalho de usar as pias ou os dispensadores de álcool em gel que as companhias de cruzeiro estrategicamente colocam na entrada. Muitos consideram isso uma formalidade, um mero ato de cortesia, mas, na verdade, é a primeira linha de defesa entre uma viagem agradável e uma semana de mal-estar, trancado na cabine. Os cruzeiros são ambientes fechados, onde milhares de pessoas convivem, e basta que uma minoria ignore a higiene básica para que os vírus gastrointestinais se espalhem em questão de horas. Não precisa exagerar. Uma única pinça de servir tocada por dezenas de mãos pode se tornar um transmissor invisível. O curioso é que o simples ato de lavar as mãos ou usar o álcool em gel leva apenas uns 30 segundos. Meio minuto que pode fazer a diferença entre curtir o mar ou observar o horizonte da cama. Não há segredo, apenas um hábito. Viajantes experientes fazem isso sem pensar, como um ritual antes de se servir. E talvez seja esse pequeno hábito que os mantém sempre sorrindo e sem preocupações. Então, antes de admirar os pratos fartos ou escolher sua mesa, lembre-se que o verdadeiro começo do buffet está nessa rápida lavagem das mãos. É o primeiro passo para uma viagem tranquila e sem perrengues, mesmo que quase ninguém dê a importância que ele merece. Não explorar todo o buffet primeiro. Um dos erros mais sutis, mas também mais caros, é se jogar nos pratos sem antes explorar o buffet inteiro. É um hábito comum. Você vê algo tentador logo no começo, se serve rapidinho, e 2 passos depois, descobre que havia opções muito melhores. Essa falta de exploração te custa variedade, qualidade e até mesmo o prazer da refeição. Os restaurantes buffet em cruzeiros são como pequenos labirintos culinários. Cada área tem seu próprio conceito, desde estações internacionais até cantinhos temáticos com pratos frescos que mudam diariamente. Se você tirar apenas 2 minutinhos para dar uma volta e observar, vai descobrir não só onde estão os melhores pratos, mas também onde tem menos fila ou onde a comida parece mais fresca. Passageiros experientes sabem que a primeira volta é tipo uma missão de reconhecimento. Olhar, cheirar, comparar e decidir com estratégia. Assim, você evita arrependimentos ou desperdício de comida. Você pode até encontrar tesouros escondidos, como estações de massa, carnes frescas cortadas na hora
ou sobremesas artesanais que não são visíveis de primeira. O segredo é não se deixar levar pela pressa ou pelo instinto de provar tudo de uma vez. Em um cruzeiro, sempre tem comida de sobra, então não há motivo para correr. Faça um tour completo, deixe-se guiar pela atmosfera e depois escolha com calma. Comer com estratégia não é ser chato, é aproveitar de forma inteligente. No final das contas, o melhor prato é aquele que você escolhe depois de ver tudo o que o mar tem a oferecer. Comer alimentos de alto risco em excesso. Entre as muitas tentações do buffet, uma categoria se destaca pelo seu charme e pelo seu risco: os alimentos delicados, frutos do mar crus, sushi, saladas frescas, queijos macios ou pratos frios com molhos cremosos. Sob as luzes do balcão, todos parecem irresistíveis, mas são os primeiros a perder o frescor com o passar das horas. Embora os cruzeiros sigam protocolos rigorosos de segurança alimentar, é um fato que a exposição ao ar e à temperatura pode comprometer qualquer preparo. Muitos passageiros, levados pelo entusiasmo ou pela sensação de abundância, consomem grandes quantidades desses alimentos, sem pensar no tempo que eles ficaram ali. E é aí que começam os problemas digestivos que podem estragar uma viagem inteira. Não é preciso evitá-los, mas sim saber quando e como consumi-los. Uma dica simples: observe o movimento dos pratos. Se a equipe repõe com frequência, significa que os produtos têm alta rotatividade e estão seguros. Mas se você notar que ninguém está se servindo, ou que um prato está intocado há muito tempo, é melhor seguir em frente. A moderação também é uma forma de inteligência gastronômica. Desfrutar um pouco de cada coisa é muito mais inteligente do que exagerar no que pode te fazer mal. Em um navio, onde não há farmácias em cada esquina, prevenir é melhor que remediar. Comer com sabedoria não tira o prazer, pelo contrário, garante-o, pois nada melhor que uma viagem sem imprevistos ou desconfortos. Evitar esses erros não é questão de sorte, é questão de consciência. Comer com calma, escolher com inteligência e saborear com moderação transforma qualquer buffet em uma verdadeira experiência. Um cruzeiro oferece inúmeras possibilidades, mas cabe a você decidir como aproveitá-las. Se você seguir estas dicas, vai descobrir que luxo não é comer mais, mas sim comer melhor. Assim, cada refeição se torna um momento único e não uma rotina. Me diga, qual desses erros você já cometeu? E o mais importante, o que você fará diferente na sua próxima viagem?